E aí, pessoas, vamos aguardar o Instagram, fazer a comunicação do pessoal que eu estou ao vivo. Vamos lá. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui no assunto. Vamos ver. Vamos aguardar um pouco. Olá, Elton, tudo bem? Elton Pimenta, seja muito bem-vindo. Hoje a live tem uma participação especial. Vamos aguardar aqui um pouquinho o Instagram comunicar que eu já estou online, ao vivo. Vamos aguardar também aqui um pouquinho. Dr. Cleudson, daqui a pouco aparece. Tudo bem, Elton? De onde você é? Poliana, tudo bem? A Leane, de onde vocês são? São daqui de São Paulo, da Bahia? Vamos aguardar um pouquinho. Estou chamando os seguidores para ver seu vídeo. Vamos aguardar o Dr. Cleidson entrar. Hoje o tema é bem interessante, hein? Será que eu posso demitir um funcionário que está com contrato suspenso ou interrompido? Paola Gomes. Opa, Jacobina, Bahia, que legal. Ribeirão Preto, aqui pertinho de mim. Que legal. Paola Gomes, eu acho, né? E aí, Paola, de onde você é? São Paulo. Opa, Dr. Cleudson acabou de entrar, que legal, vamos lá. Vamos convidá-lo. Henrique, seja muito bem-vindo. Camaçari, Bahia. Olá, doutor, tudo bem? Olá, doutora Nívia, tudo bem? Uma honra para mim Graças estar a aqui Deus. presente também no seu Instagram, né? Uma honra para mim. Muito obrigada por ter aceito o convite. Fiquei muito feliz. E só tenho a te agradecer, tá? Olha, porque eu sei que o seu tempo é bem corrido. Eu até falei aqui, eu disse, hoje vamos ter um pós-doutor. A pessoa nunca parou de estudar na vida, né? Tem doutorado, pós-doutorado. É uma luta isso, É né? verdade, a gente tem se dedicado ao estudo aí do direito do trabalho já há alguns anos, né? Eu concluí, não só o estudo do direito do trabalho, é o estudo em geral, né? Em Eu geral. comecei a estudar na escola, na infância, com 5 anos de idade, né? No meu tempo Novinho. era assim. É E novinho. concluí meus estudos pós-doutorado no final do ano passado, então até hoje eu não parei, né? Hoje eu tenho 38 Então, anos, então não, 33 anos aí de estudo. de estudo sem parar, é verdade. E olha que não é fácil, não. Eu comecei mestrado agora esse ano e eu sei que a luta que é, meu Deus do céu, e para a gente conciliar tudo, né? É Não é fácil não. complicado. Não é Não, é. fácil não, mas perseverando se alcança. Se Deus quiser. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Todos vocês Obrigado. que estão entrando também. Hoje o tema é muito interessante. Gente, vocês estão ouvindo o telefone tocar? Eu vou tirar o telefone do gancho, que deve ser a Vivo, a Claro, a Nextel. Só um minuto, que eu estou em Tudo casa, não bem, estou no escritório. tudo bem. Eu vi que entrou ali Lilian Canguçu, Aqui. companheira nossa do Pronto. Rotary Clube da Bahia. Estou aqui identificando as pessoas que estão entrando, viu, doutor? Alguns eu Ah, conheço. por favor, Grande por favor. abraço, Líria. Pois Que não. legal. E hoje nós vamos falar, será que a gente pode demitir um funcionário, né? Se estando com o contrato suspenso ou interrompido, é uma dúvida assim bem cruel, né? Então vamos lá, vou É colocar esse pepino verdade. para o senhor desenvolver. Vamos lá. Primeiro, o que seria a suspensão do contrato? Quando isso ocorre? Bem, suspensão do contrato de trabalho, para facilitar até aqui, doutora, a compreensão se torna mais fácil quando a gente trabalha o entendimento de suspensão com da interrupção. Por que eu digo isso? Porque os dois se parecem muito, mas existe um detalhe que o diferencia, certo? Basicamente, uma interrupção de contrato de trabalho, ela ocorre quando o trabalhador ele é afastado momentaneamente do serviço, por N motivos, a gente pode ver daqui a pouco. Uhum. Ele é afastado e o empregador continua remunerando ele. Ou seja, ele não trabalha, porém o empregador paga ele esses dias que ele está afastado. Já a suspensão de contrato de trabalho ocorre também por alguns motivos, a gente pode ver também já já. Contudo, o trabalhador nesse período ele não vai prestar serviço, ele não vai trabalhar para aquela empresa e a empresa não vai remunerá-lo. Alguém Uhum. pode dizer, poxa, ele vai viver como?
geralmente ele está recebendo algum benefício do INSS. Então, para deixar bem claro, interrupção, o trabalhador não trabalha e o empregador não o remunera. Suspensão, o trabalhador também não trabalha aquele período, mas e o empregador não o remunera. Eu acho que eu confundi aqui, não foi? Na interrupção, ele não trabalha e, e a E o empresa empregador paga, né? na E a empresa, interrupção, perfeito. E na na interrupção. suspensão, não trabalha e não remunera, ok? Basicamente, a diferença É é essa. essa, ok? Perfeito. Eu posso dar até um exemplo aqui, um exemplo clássico é o do acidente de trabalho, é o mais comum. Uhum. O que é que ocorre? Havendo um acidente de trabalho, isso que eu vou tratar aqui agora está lá na Lei 8213 de 91, que é a lei da Previdência. Lá no artigo 59 e no artigo 60, salvo engano, no parágrafo 1º, ele dispõe o seguinte. Nos dois artigos aqui eu vou juntar na ideia. Se o trabalhador sofre um acidente de trabalho, vai lá o médico dá um atestado médico, sei lá, pedindo um afastamento dele pela incapacidade. Os primeiros 15 dias Perfeito. da data do acidente, contados a partir dali, os primeiros 15 dias, é considerado como uma interrupção de contrato de trabalho. Por quê? Porque aquela pessoa está afastada, fazendo exame médico, cuidando ali da sua saúde naquele primeiro momento, e o empregador o paga por isso, paga o salário dele naqueles dias, como se Perfeito. trabalhar não fosse. Ocorre que a partir do 15º dia dessa data do acidente sofrido, aí a gente já está lá falando do artigo 60, parágrafo 1º da Lei 823 de 1991, lei do INSS, a partir do 15º dia, aí ocorre a suspensão. Quando o trabalhador continua sem prestar o serviço, ele não trabalha, e o empregador não remunera. Por mais que ele perceba mensalmente ali um crédito, esse crédito não é salarial, ele é previdenciário, vem de uma outra fonte. O empregador, ele não dispõe de finanças do seu bolso para pagar esse trabalhador durante esse período de suspensão, ok? É uma forma da gente entender de uma forma mais simples. Uhum. Quem Não, esse remunera? exemplo foi sensacional. Pois é. Então, existem diversos exemplos, eu posso citar alguns, de suspensão, interrupção de contrato de trabalho, sendo que, para quem está nos assistindo aí agora, eu vou dar uma de professor aqui na graduação. Eu leciono em algumas universidades, tanto aqui na Bahia. Para quem não sabe, aí, o pessoal de São Paulo, que acompanha aí a doutora Nívia em Campinas, eu leciono tanto na Bahia quanto em alguns outros estados, exemplo, Minas Gerais. Ai, que E legal. é bom a gente visitar a CLT para conhecer essa coisa aí da suspensão e da interrupção. Basta vocês visitarem lá o capítulo 4, o título 4, capítulo 4 da CLT. Ele trata sobre. É um título específico um capítulo específico sobre suspensão e interrupção. Ou seja, o artigo 471 para frente ali, ele trata especificamente e dá N exemplos de interrupção e suspensão de contrato de trabalho. Fica a dica aí para o pessoal que gosta de visitar a legislação aí, ok? Perfeito, perfeito. Quais os exemplos a gente pode dar, então, vamos lá, de interrupção? Exemplos comuns. Interrupção. É interessante que existem, dentre tantos exemplos de interrupção, existe um que gera dúvida para as pessoas. Eu vou aproveitar aqui, que é quando o trabalhador ele vai para o exército brasileiro, o brioso exército brasileiro aí. O ir para o exército, às vezes, confunde as pessoas sem interrupção ou suspensão. Em regra, interrupção, a pessoa não trabalha aquele dia e recebe. Quando este indivíduo vai ao exército brasileiro, convocado pelo exército, geralmente quando a gente faz 18 anos, a gente vai lá no exército, como é que se diz? Se registrar lá, né? Eu não sei exatamente, tem muito tempo que eu fui lá. Então, hoje eu tenho 38 anos, então tem 20 anos que eu fui lá. Fui lá com 18 anos. Vamos supor que você esteja trabalhando lá com seus 20 anos e o exército lhe convoque. Porque necessariamente, apesar da obrigatoriedade da lei de você comparecer ao exército com 18 anos, alguns vão com 19, com 20, a depender de cada situação aí, peculiar de cada um. Quando o exército convoca, que ele vai fazer aqueles exames iniciais, exame médico, jurar bandeira, é um dia ou outro
Isso se enquadra como interrupção de contrato de trabalho. É interrompido o contrato de trabalho, ele vai ao exército naquele dia, jura a bandeira, às vezes faz um exame médico, retorna ao trabalho. Aquele dia que ele faltou ao trabalho, a empresa o remunera. Ocorre que isso pode ocorrer, pode acontecer num dia, 2 ou 3 dias. Enquanto ele for ao exército para esse momento inicial, isso é uma interrupção, é um exemplo de interrupção. E aí eu já vou um pouco mais além aqui na sua pergunta, você pediu um exemplo de interrupção, porque quando este trabalhador ele é convocado definitivamente, aí sim, para prestar serviço militar, ele vai passar um ano lá no tiro de guerra, nos interiores do Brasil tem esse tipo de batalhão, ele vai passar um ano ali, ou no próprio batalhão de fuzileiros, de paraquedistas, sei lá, na marinha ou na aeronáutica, quando ele vai passar esse período maior, aí trata-se de uma suspensão. Porque ele não trabalha, o contrato dele é suspenso, continua ativo, e ele está lá no exército recebendo sua remuneração ou não lá pelo exército, mas o contrato dele aqui não se finda. Então, quando ele vai fazer os exames iniciais, a interrupção, quando ele vai prestar serviço para o exército, aí já é um período maior, vira uma suspensão. É o exemplo que me ocorre aqui agora. Não, e é um exemplo ótimo porque engloba os dois lados, exato, né? Eu lembro desse exemplo porque, além de professor, eu advogo mesmo na Justiça do Trabalho. Tem eu achei que você ia dizer que fez uma pegadinha na prova. Fiz uma pegadinha na prova? Não. Fica a dica, né? A gente advoga aqui também na Bahia, e na prática, às vezes, chegou essa demanda sobre o indivíduo que foi para o exército, se era suspensão, se era interrupção. Existe essa nuancezinha aí. Mas isso aqui que eu disse não é nenhum entendimento jurisprudencial, doutrinário. Isso está lá no título 4, capítulo 4 da CLT. Outro exemplo de interrupção, licença paternidade. Você teve lá o seu filho, hoje era um dia, hoje são 5 dias, lá pela ato das disposições constitucionais transitórias, lá no seu artigo 10, salvo engano, parágrafo 1º, dispõe sobre esse prazo aí, que era um dia, hoje aumentou para 5 dias para os papais aí, como eu também sou papai. Eu acho que em casa aí a família está me assistindo lá, meus 2 pequenos. Ai, Arthur e Vitor deve estar vendo lá o papai. Um abraço para vocês, Arthur e Vitor. Pois bem. Outro exemplo aqui é em caso de falecimento de um parente próximo. Um cônjuge, um ascendente, um descendente, também está lá na CLT. O prazo de 2 dias para luto, para que você possa passar por esse momento de dor. Também um exemplo, você não trabalha esses 2 dias, porém o empregador remunera. E a própria CLT, do artigo 471 para frente, já cita ali um monte de exemplo. Tem coisa bastante aí para todo mundo dar uma lida e entender o que é que tem e o que é que não tem. E a questão das férias também, que o pessoal comentou aqui, eu acho que foi o Henrique que comentou férias. Férias realmente interrompe, né? É um não exemplo suspende. também. Interrompe. Ele não trabalha, mas recebe a remuneração por aquele período, paga pelo empregador. Então é um exemplo de interrupção de contrato de trabalho. E aí, doutor, eu te pergunto, eu estou com o meu empregado, está em férias, eu quero demitir ele. Eu posso chegar e falar, cara, volta aqui, você está demitido no meio das férias, no meio da interrupção? Não só nas férias, como em qualquer outra interrupção. Não pode demitir sem justa causa. Perfeito. Alguém pode me perguntar, qual artigo que está escrito na CLT isso? Nem tudo está tão facilitado assim na norma trabalhista, certo? Nesse momento de pandemia, onde muita gente está em casa, tem muita gente fazendo live, muita gente fazendo muita coisa aí na internet, e a gente vê muita teoria. Muita gente, não, porque deveria ser assim, tererê. Esses dias eu vi um vídeo, creio que quem é apaixonado pelo direito do trabalho como eu, deve ter visto também, de um grande autor de livro, um grande professor de direito do trabalho, ele tratando aí sobre essa questão de quem é demitido por força maior, lá do artigo 502 da CLT, se precisa de autorização judicial, demanda judicial para receber esse FGTS ou não, tererê, tererê, e criou a teoria dele lá, muito embasada, muito pertinente, de que não precisaria por isso, por aqui. Maravilha, é uma ideia muito boa, mas que, infelizmente, não toca da vida do cidadão que está assistindo a gente aí agora. Na prática, quando ele chegar na caixa,
e vai pegar aquela fila e não vai receber. Então, assim, eu adoro a pesquisa científica, adoro a teoria, passei praticamente minha vida toda dentro da universidade aí, tanto de graduação, a doutorado e tudo mais. Gosto muito, e é a partir daí que a gente cria os direitos, tanto seja na parte legal, propriamente dito, no texto positivado, é daí que surge muito da positivação, tanto na jurisprudência como na própria doutrina, mas eu gosto de viver com os pés no chão. Eu gosto de tratar de direito que se aplica à realidade, à vida do cidadão. A prática é outra coisa, né? Exato. Às vezes, alguns colegas me perguntam como é que eu consigo viver a academia e viver a prática. Requer um tempo maior da gente. E tem que estar frequentando os livros e frequentando o fórum ao mesmo tempo. Mas é bom. Não tem como ficar dissociado disso. Então, os meus exemplos aqui, a minha fala é sempre buscando essa realidade prática, essa verdade do dia a dia. O direito do trabalho ele é regido pelo princípio da primazia da realidade dos fatos. O contrato de trabalho é assim. Eu gosto disso, eu gosto de prática, eu gosto do que acontece realmente no dia a dia. Às vezes, alguns alunos me perguntam, professor, você vai para a faculdade, vai para o escritório, vai fazer o quê? Eu falo, eu vou fazer acontecer o direito. Dentro do aluno, mas fazer acontecer de verdade. De nada adianta a teoria por teoria. Eu gosto dela enquanto pesquisa científica, como base para se desenvolver algo que se aplique à realidade. É assim que eu gosto. O Henrique está falando aqui, prática é outro nível, foi isso que ele falou aqui? Prática é outro filme. Oi, como é, né? Eu só vejo o pessoal aí, doutrinadores, falando. Muita gente fala muita coisa, né? E a gente que está aqui no dia a dia, você fala, meu Deus. Eu mesmo tenho alguns inscritos, só me engano, dependendo de acabar essa pandemia toda aí, a gente estava programando lançar um livro agora no primeiro semestre desse ano, mas eu segurei um pouco porque tá tudo meio parado, né? Mas eu mesmo vou lançar um livro aí sobre execução de processo, execução que ocorre em natureza em âmbito internacional. E quando você lê o meu livro, você vai dizer, rapaz, será que dá para fazer na prática? Não. Tem um pouco de teoria ali, de ideia, inclusive é baseado na minha tese do doutorado, em esse livro, mas sempre buscando a prática. Mas eu confesso que eu também tenho muita coisa só de teoria. É bom, né? Eu gosto. Não, é bom. E, por favor, quando lançar, fala que a gente chama e divulga. E esse tema é sensacional. Sensacional. Obrigado. E aí, assim, tudo bem que eu posso demitir por justa causa, mas vamos lá, vamos para os exemplos práticos, já que a gente começou a falar de prática. Eu tenho um funcionário que eu descobri que ele me furtou, né? Deu, sei lá, me furtou 5 mil reais. E aí eu coloquei, ele está afastado, auxílio-doença, vamos supor, suspensão. Está com o contrato suspenso, auxílio-doença, ele me furtou. Só que ele furtou antes de entrar em auxílio-doença. Perfeito. Eu posso chegar e falar, cara, olha, você está demitido por justa causa agora. Ou eu tenho que esperar ele retornar ao trabalho. Olha, o que acontece? Existe um caráter, uma busca dentro do processo do trabalho, uma busca do juízo para encontrar da data que o indivíduo lá, o trabalhador, praticou o ato, a falta grave, com a data que você determinou ali a demissão por justa causa, se busca em um processo a imediatidade. Se o indivíduo cometeu uma falta grave hoje, como seu exemplo, um furto, furtou o caixa da empresa. Eu descubro que ele furtou hoje, mas só vou demitir ele por justa causa com 2 meses depois. Significa que não foi tão grave assim, ao meu entendimento, eu como empregador. Porque senão eu tinha tirado ele de lá. Sim. Né? Sim. Se eu entendo que aquilo é muito grave, eu não quero ele ali no caixa. Mas se eu entendo que não, vai deixando ali. Então, quando não se demite por justa causa de forma imediata a prática do ato, o que é imediato? É na hora seguinte, no dia seguinte? Não. Existe um entendimento pacífico aí de que a imediatidade ela acontece a partir contado do momento em que você tomou ciência daquilo. Ou seja, se você toma ciência do furto, mas só vai demitir essa pessoa 2 meses depois, isso é pacífico, tanto no TRT5 aqui da Bahia, quanto no TRT15 aí de Campinas. Sim, perfeito. A gente de vez em quando dá uma passeada por São Paulo aí pra também. Como no TRT2,
um TRT1 no Rio de Janeiro, TRT3 em Minas Gerais, que a gente atua e tramita nesse meio aí, é pacífico o entendimento de que é um perdão tácito. Perfeito. Ele comete um ato infracionário previsto lá no 482 da CLT, relembrando aí a turma que está assistindo, o 482 trata de justa causa, e demora-se muito tempo de demitir. Aí eu entro na sua pergunta. Ora, se ele demite, se o trabalhador comete uma falta grave, um furto, e o contrato dele está suspenso, significa que tem um tempo. Ele cometeu num dia, ele não cometeu, a não ser que... É difícil ele furtar dentro da empresa estando afastado. Mas ele furta hoje, se eu entendi bem o exemplo, ele furta hoje, e amanhã ele entra numa suspensão de contrato de trabalho. Está suspenso. Eu posso demitir ele amanhã por um fato que ele praticou antes da suspensão? Posso, por este motivo. Ele cometeu antes. Vou deixar bem claro para quem está nos assistindo aí. Ele comete um ato danoso, previsto pelo 482 da CLT, um motivo de justa causa, uma falta grave, e o exemplo aí é bem grave mesmo, de furtar o caixa da empresa, ele furta hoje, amanhã sofre um acidente de trabalho, vai fazer os exames médicos e tererê, e entra na suspensão lá depois de 15 dias, está lá afastado, gozando o benefício do INSS. Travou. Opa. Saiu. Vamos ver se ele entra. Acho que a internet dele caiu. Vamos lá. Eu vou respondendo as perguntas de vocês enquanto eu aguardo ele a retornar, tá bom? O Ed falou assim: quando o funcionário está de férias e a empresa fica exigindo que o empregado faça conteúdo e fica ligando em situações e informações do trabalho por causa da pandemia, pode ocorrer sobre... Ai, na verdade, se eu entendi a sua pergunta, a pessoa está de férias e a empresa fica ligando e enchendo o saco. Seria basicamente isso, né? Então a pessoa está trabalhando basicamente de férias. E isso não pode. Férias é férias, né? E se isso ocorrer, você pode ingressar com a ação, sim. Cara, eu estou de férias, não tem condição. O cara tá... Eu estou trabalhando nas férias, né? O bom advogado é justamente o que consegue unir a teoria e a prática. A Paola, pelas suas colocações, já estou ansiosa pelo lançamento do livro, certamente terá muito conhecimento perfeito. Nossa, execução sempre é muito bom. O Henrique está falando aqui, deu perdão tácito 2 meses, cara, não tem condição, né? Muito tempo. Ótima explicação. Rafaela falou que caiu, excelente professor. Caiu, solicita para ele entrar. Ele já entrou, gente? Para mim não está aparecendo. Ai, Jesus. Tá, entrou. Vamos. Agora vamos. Voltei? Agora, voltou. Voltou. Vamos Eu estava ali vendo, mas caiu aqui a minha conexão. Mas tudo bem. Voltamos aí. Posso continuar? Eu acho que de onde eu parei. Por favor. Por favor. Enfim, retomando aqui. O indivíduo, ele comete uma falta grave hoje, amanhã sofre um acidente de trabalho, se afasta, está lá no INSS em gozo de uma suspensão de contrato de trabalho, e eu tomo ciência de que ele cometeu esse furto 15 dias depois, 20 dias depois. Por quê? Porque eu não vi o caixa. É uma empresa grande, um supermercado. Sim. Na hora do balanço ali da contabilidade, a empresa descobre e fala, poxa, é furto, é falta grave, artigo 482, a linha A, ato de improbidade, vamos demitir por justa causa. Pode, este é o motivo, sim. Ocorre que o TST, existe um entendimento pacífico do TST. E, salvo engano, conversando mais cedo com a doutora Nívia, o grande autor Sérgio Pinto Martins, que eu também gosto muito, inclusive tem alguns livros dele por aqui. Nossa, eu sou fã. Qual é o entendimento do TST? De que a data de cessação do contrato de trabalho, a data de fim do contrato de trabalho, não vai ser aquela em que você descobriu e disse para ele, ei, você está demitido por justa causa. Mas sim aquela em que ele retornará do INSS dessa suspensão de contrato de trabalho. Quando o contrato de trabalho volta ativa novamente, vamos assim, deixa de estar na condição de suspensão, aí voltou hoje, cessou hoje a suspensão,
amanhã, no primeiro dia subsequente, isso é o entendimento do TST, é pacífico. Ali vai ser dado baixa na carteira de trabalho dela, tomando como base aquela data, como fim do contrato de trabalho. Ou seja, se eu estou em gozo de uma suspensão de contrato de trabalho, e eu sou demitido no gozo dessa suspensão por justa causa, mas o motivo é anterior, desde que provado a imediatidade entre o conhecimento do empregador com a data que eu informei a ele que ele está demitido, aí o TST entende de que, uma vez que acabou esse prazo de suspensão, no dia subsequente, se estabelece ali, é o dia que vai dar baixa na carteira de trabalho dele. Perfeito. E aí eu te dou mais outro exemplo, né? O rapaz está de férias. Está de férias, mas aí ele brigou com um outro colega da empresa e ele não leva desaforo para casa. O que é que ele faz? Ele está de férias. Vai na empresa e quebra o pau com outro funcionário, né? Bate no outro funcionário. Ele está de férias. E aí? Demito por justa causa de forma naquela hora, naquele momento, ou não? Interrupção de contrato de trabalho. Ele está de férias, não está trabalhando, mas está recebendo pela empresa. Nesse caso, também o TST entende que é possível a demissão por justa causa, mas aí eu não preciso mais esperar o fim da interrupção, como no exemplo anterior. Aquele dia que ele cometeu a falta grave, no caso, uma lesão corporal aí, também prevista lá no artigo 482 da CLT, salvo engano, a linha M, cometer uma lesão física contra qualquer pessoa, inclusive um colega de trabalho, num ambiente de trabalho ainda, causando até um transtorno ali, é uma falta grave e aí é possível a demissão com justa causa, mesmo de férias, mesmo contrato interrompido. Contudo, qual é a diferença entre esse meu exemplo e o anterior? É que o anterior, ele cometeu uma falta grave antes do contrato ser suspenso ou interrompido. Aí tem aquela nuancezinha do TST de que pode demitir por justa causa, mas ao final da suspensão ou interrupção. No caso aí do exemplo do agressor aí, do trabalhador violento, ele foi descoberto a sua falta grave durante a sua interrupção, a interrupção, e foi praticado durante a interrupção. Ou seja, foi praticado, foi tomado conhecimento da empresa, a teoria da imediatidade, imediatamente o empregador vai e demite ele por justa causa. E esse não é só o exemplo, não. Existem N exemplos é muito comum até se ver esse exemplo que eu vou dar aqui, principalmente depois do advento das redes sociais, Facebook, Instagram. Nossa, já até sei o que é que você vai falar. Onde a pessoa está de férias e resolve lesar a honra do empregador. Também prevista lá no 482. Falando mal da empresa, essa empresa não presta. A pessoa desabafa na internet, falando mal do seu empregador, seja um superior hierárquico ou até a pessoa jurídica da empresa. Fere ali a honra e aí também é motivo. O cara está no gozo das férias e vai ser demitido por justa causa. E assim, gente, para quem não é da área do direito que está nos assistindo aí, demitir por justa causa, quando ela é muito grave, e há uma ponderação do Poder Judiciário, se a demissão por justa causa é o meio justo para aquele ato que a pessoa praticou. Então, tem gente que quer demitir um funcionário por justa causa porque o sapato dele é laranja. Aí você pergunta, e não pode usar sapato laranja? Se for regra da empresa, dizer que é o sapato preto, se a empresa exige uma vestimenta, ela tem que fornecer a vestimenta. Mas, por exemplo, aqui no escritório não tem uma exigência de uma vestimenta, farda, até mesmo porque a gente anda de terno e as advogadas também de terninho, né? Acho que é assim mas aí a advogada chega com a micro saia, uma sainha de um shortinho. Vou pro fórum de shortinho. Não é o recomendável. Assim, não é também ao advogado do sexo masculino aqui de camiseta. Não é recomendável. Mas se não há uma disposição por escrito, porque precisa ter a prova disso, de que se exige aquele tipo de vestimenta e se o empregador exige, tem que fornecer. Se não há isso, é porque eu não gostei da cor do sapato dele, que era laranja, amarelo, azul. Então não deve ser muito bonito o sapato dessa cor, mas tudo bem. A pessoa, não, demissão por justa causa.
Ontem eu Porque estava falando isso. as pessoas estão buscando demitir por justa causa pelo que ela entende que é justo. Quando em Ou verdade, às vezes é só para não pagar mesmo as verbas rescisórias, que é exato, achar uma desculpa. exato, inventa uma desculpa para isso. Quando na verdade justa causa, ela o 482 da CLT, ele é taxativo. Ele é números clausos ali. Não é exemplificativo, né? Exato. São aquelas hipóteses previstas no 482. A de improbidade, incontinência de conduta, mau comportamento, e por aí vai. Então, se está enquadrado ali, ainda assim, vamos supor, incontinência de conduta, mau procedimento. É melhor a gente dar um exemplo de incontinência de conduta, né? Vamos para o mau Envolve procedimento atos que é melhor. sexuais e tal, assim. Comete lá um mau procedimento, errou. Que tipo de erro ele causou e que tipo de dano a empresa sofreu? Isso é considerado na justiça. Será que aquele dano que ele causou é motivo de justa causa mesmo? Ou poderia dar uma suspensão ou uma Ontem, advertência? ontem a gente falou a respeito de um exemplo desse de mau procedimento. Um funcionário homem, ele estava entrando, ao invés de usar o banheiro masculino, ele estava usando o banheiro feminino. E aí o que acontece? Na audiência de instrução, a empresa falou, o preposto falou, ele sempre fez isso. E não teve como é que eu posso dizer? Uma advertência anterior, não teve uma suspensão. Pois Não, ele é. sempre fez aquilo, ele sempre entrou no banheiro das meninas. Aí de uma hora para outra eu falo, tá demitido por justa causa. Pois é. É algo a ser ponderado pelo juízo. Então, às vezes as pessoas que não militam com o Poder Judiciário, não estão lá todo dia, eu não entendo o juiz, a lei diz isso e lá foi diferente. E reverteu, viu? Reverteu. E é para reverter mesmo, porque a pessoa Essa, pratica aquela vida inteira. Ninguém nunca chamou atenção. De repente, num dia você está demitido, quando existe uma gradação de punição aí, advertência, penalidades. suspensão, e por último, uma justa causa, você já começa por cima, quando, quando nunca, a empresa nunca se importou com isso, porque se importasse, teria tomado providências. Enfim, essa questão da justa causa também na interrupção, na suspensão, também tem que ser considerado isso. Não é só dizer, acordei de manhã, quero demitir, tchau. Não. Tem muito que ser ponderado aí e o Poder Judiciário tem feito de uma forma bem, bem interessante. Tem Ok? que ser extremamente grave, né? Neste caso aí, Exato. tem que ser algo, Olha, meu olha Deus. os exemplos que a gente teve. São exemplos graves. Furto é crime. Dá cadeia aí, eu não sou penalista, mas pelo menos no meu tempo de faculdade dava cadeia isso. Eu acho que vai dar. Eu acho que ainda dá. Então, Pouco é mais algo dá. que é punido pela justiça criminal. Nada mais justo, eu não quero esse indivíduo aqui na minha empresa. Então, a lesão corporal também é crime, está tipificado no Código Penal. Como tipo penal, a lesão grave, leve, média, gravíssima, tem as gradações lá. Então, é algo realmente que requer Isso aí não é entendimento meu, de doutrina, não. O Poder Judiciário Nacional aí é pacífico nesse entendimento. Não preciso de gradação de penalidades nesse pra caso, isso aí. de furto, de agressão, não Perfeito. preciso. Aí na Bahia tem muita agressão física, porque eu sei que nordestino tem um sangue mais quente. Olha, não é incomum, não. Mas aqui, na minha experiência como advogado trabalhista, eu já tenho 13 anos aí na área como advogado, eu tenho raros casos disso. Mas existe muito isso que você falou, sangue quente. Talvez por sermos Bahia, Água de Coco, Vinícius de Moraes, Carnaval, festa, não tenha tanto. Mas eu nunca peguei muito caso não, mas tenho... Aqui no escritório tem caso disso, mas comparado ao Pouco, pontual. é muito pouco, é pontual. O que se vê muito aqui, um dado interessante, para quem não é daqui da Bahia e às vezes chega aqui ao escritório demandas desse tipo, é que aqui tem uma festa mundialmente famosa chamada Carnaval. Eu não participo de Carnaval, mas acho que poucas pessoas de Salvador participam de Carnaval. Salvador praticamente inteiro viaja no Carnaval, um momento é uma folga, né? E o mundo inteiro vem pra cá. Bem pra aí. Mas as pessoas, às vezes, se utilizam desse tipo de festividade para praticar violência. E já chegou históricos aqui no escritório de quem vai ao Carnaval para procurar o chefe. Porque no meio da multidão agride o chefe. Não acredito.
agride o chefe, dá um Ninguém soco. sabe quem bateu, ninguém sabe quem bateu e vai. São centenas, milhares de pessoas ali, o som tocando alto e ninguém vê, mas às vezes o chefe vê. E a pessoa acha que por estar fora do ambiente de trabalho isso não é motivo de justa causa. É sim agredir o superior hierárquico, seja fisicamente quanto à sua honra. Fora do ambiente de trabalho ou dentro do ambiente de trabalho é motivo de justa causa. Então aqui na Bahia tem um histórico disso aí. Essa é boa, hein? É algo Tá que dando a gente ideia, tá dando não ideia é. pro pessoal. Olha, não, a ideia é não faça isso, é justa causa. Né? Não, aqui, os shows daqui, eu sou evangélica. Eu também. E assim, em Maceió tinha muito show evangélico. E o pessoal, né, pula, grita, aquela animação. Show evangélico aqui é todo mundo assim, ó. E o pau tá comendo, o Fernandinho tá tocando, aquela gritaria, pula, gente, e o pessoal aqui, ó. Quietinho. Eu falo, meu Deus do céu, parecia. A última vez que eu fui, eu que parecia doido. Parecia uma pipoca pulando. Aí meu marido, fica quieta, né? Só tá você e o cantor tentando animar a galera inteira. Uma diferença de cultura. Então aqui não ia rolar, porque a galera aqui É é mais bem tranquila. Aqui, até mesmo pacífica. porque a própria musicalidade que se pratica aqui, o axé, a música mais propícia à dança, à festa, pular, essa coisa aí é comum, é regional mesmo. Não é Uhum. certo nem errado, é só o estilo de cada. De cada região, né? Exato. Ah, então, nós temos ainda um tempinho e eu queria te perguntar a respeito de audiência de instrução, já aproveitando a sua experiência. Sim. A gente pode perder um processo e ganhar um processo numa audiência de instrução? Tem que ter muito cuidado mesmo quando a gente fala de justa causa, sim ou não? Sim. Você deu um exemplo aí maravilhoso do indivíduo que é demitido por justa causa, ao meu entendimento, por uma falta grave, porque quando você, do sexo masculino ou do sexo feminino, utiliza o banheiro que é comumente utilizado pelo sexo oposto, você invade a intimidade de pessoas. Perfeito. Então, fere o direito à intimidade de pessoas. Quando a mulher vai ao banheiro ali, fazer sua necessidade, lavar seu rosto, retocar sua maquiagem, o banheiro tem um caráter de intimidade. Você não vai ao banheiro, pelo menos presumo eu que ninguém faça isso, vai ao banheiro fazer uma live e publicar, né? Né? Não faz muito. Em Faz regra, sentido. Em é regra, não sempre faz praticar um sentido. ato íntimo, seja ele qual for. E você não quer fazer na frente de pessoas, por isso que você vai lá. Às vezes você vai tocar a maquiagem, no caso da mulher, sei lá, lavar o rosto. Então, enfim. Se você está nesse lugar onde você considera que é frequentado por pessoas, digamos, que praticam as mesmas atitudes que você, da mesma forma, como ficar ali se maquiando, não é comum no banheiro masculino, pelo menos eu frequento o banheiro masculino, você vê lá uma pessoa do sexo masculino se maquiando. Não é comum. Mas não quer dizer que não possa acontecer. Tudo Sim. bem. Mas, quando você está no banheiro feminino, você já espera, você do sexo feminino, já espera que quem frequente ali é do sexo feminino. E de repente entra um homem. E não é nem um homem que se considere mulher, ou que de toda essa discussão de gênero. Não estou falando disso. Um cara mesmo que está entrando para Homem, homem. bagunçar. É uma falta grave, no meu entendimento. Já que existe um Uhum. regramento da empresa ali, que o homem usa o banheiro de sexo masculino num banheiro feminino no outro. Mas, olha o que aconteceu nessa audiência de instrução que você utilizou como exemplo. É uma falta grave? É. Conhecendo as audiências que eu já fiz, e não sei o percentual aí, mas cerca de 80% dos juízes da Bahia são juízas. Aqui, então, é um volume grande de mulheres. Grande. Aqui é muita mulher, aqui também. Estão ocupando tudo aí, viu? As mulheres estão ocupando tudo. Todos os Tudo, espaços. tudo. Então estamos estudando mais. Os homens, eu não sei o que Estão está muito mais acontecendo com essa dedicados. nova geração de homem. Não sei o que está acontecendo com essa É nova porque geração mulher de é homens. apegada muito a detalhes. E na hora do concurso público, da própria prova da OAB, os detalhes elas pegam e a gente é falho nisso, né? É mais difícil para a gente concorrer com vocês, mas tudo bem. Dos processos que eu já fiz, eu tenho algumas ações aí, então bastante ação em meu nome aí. Eu, conhecendo os juízes que eu já fiz audiência, eu sei que consideraria isso como uma falta grave.
Mas olha o que acontece na audiência de instrução. Quando uma testemunha vem e declara, ou o próprio preposto da empresa declara, não, já acontece isso há um tempo. Olha o detalhe. Opa, Aham. é falta grave. Eu também considero. Mas a empresa não considerou como falta grave. Tanto prova que não puniu de forma imediata. Olha a teoria da imediatidade. E só venha fazer isso amanhã, alegando que ele praticou aquilo. Certo, ok, concordo. Mas por que não puniu antes? Então, você vê que por trás disso aí tem uma intenção em demitir, porque eu quero me demitir, eu quero dar fim ao contrato de trabalho, eu, empregador. E não porque o empregador cometeu uma falta grave. Ou seja, numa audiência de instrução, tudo pode acontecer, inclusive Meu nada. Deus. O pior que é. Inclusive Às vezes nada. você tá esperando, né? O diabo se mania. Eu digo, agora o diabo se Exato. manifesta nessa audiência. Não Eu acontece nada. eu dou um conselho aos jovens advogados. Eu também sou jovem, não sou velho, não. Ah, lógico, Mas claro. uma estratégia Somos. que eu sempre usei, e ninguém me ensinou isso, foi algo da vivência prática, eu não vi nenhum professor falar isso. É que às vezes, no intuito de se perguntar, de se falar em audiência, às vezes os advogados vão em audiência, principalmente os mais novos, e acredita que para ser um bom advogado é aquele cara que fala muito. Às vezes você entra numa audiência calado, sai calado e ganha o processo. E ganha. Tem coisa que é melhor não abrir a boca. É Eu falei isso melhor não ontem. falar. Então, às vezes o juiz do trabalho, ele não tem perguntas a fazer ao ex-adverso, à outra parte, e ele chega para você, advogado, e pergunta, doutor, o senhor tem alguma pergunta? A grande estratégia é, quando você tem uma pergunta para fazer para a outra parte, você está dando oportunidade da outra parte abrir a boca e falar. Às vezes ela responde sua pergunta e às vezes ela fala coisas que você nem perguntou e que talvez se ficasse calado era melhor para você. Então, é interessante saber se realmente o que vamos perguntar para outra parte, seja reclamante ou reclamada, se aquilo realmente é relevante. A resposta dela, seja ela qual for, vai trazer um benefício para a sua tese. O que é que eu vejo? A pessoa, às vezes, está com a tese frágil no processo e o juiz pergunta, você tem perguntas para fazer para outra parte? Qual que você tem que dizer? Não, eu não quero que ela fique calada. Não quero que ela diga nada, senão ela pode me derrubar. Às vezes, ficar calada é a melhor estratégia. Quando a gente, tem audiência que eu já sei que eu entro errada, que eu tô toda errada, a documentação tá péssima, não me autorizar, não me autorizaram a fechar acordo. Porque assim, quando a gente analisa um processo, que a gente que trabalha para a empresa sabe, olha, cara, tá isso, tá errado, probabilidade da gente perder X, Exato. Y, aceita para acordo, não pago nem a pau. Tá bom, vamos entrar na audiência, calada, e sair muda, porque eu tô errada. Perguntas? Não tenho pergunta nenhuma. E outra coisa, porque isso muda uma audiência. É numa audiência de instrução que você pode ganhar ou perder, por causa das provas que foram colhidas. Às vezes, as pessoas levam testemunha. Eu vou levar um testemunho. Às vezes se leva um testemunho de uma forma bem estratégica. Se a outra pessoa ouvir uma testemunha que disse algo contra você, ou que é uma mentira, você chama a sua. Mas não foi dito nada na audiência. Ninguém lhe disse. Mas sabe qual é o problema? Por que chamou não sabe o ônus da prova. Exato. A maioria dos advogados não sabe o ônus da prova. Não sabe o que tem que se provar. O que cabe à outra parte e o que cabe a você. Uma dica que eu dou é saiba o que perguntar. Se não sabe, fica quieto. Fica calado. É a melhor coisa. Eu tenho um exemplo aqui que é muito comum, eu vejo em audiências Eu estou aqui assim puxando os cabelinhos do microfone. Eu vejo em muitas audiências, e é um tema recorrente. O juiz pergunta para o reclamante, o trabalhador. Pergunta para ele, que horas você trabalhava? Aí o trabalhador diz, eu chegava às 8 da manhã, saía meio-dia, voltava 2 da tarde e saía 5 horas. De 2 às 5, de 8 às 12. Você soma isso aí, dá até menos do que 8 horas. Uhum. De 8 às 12, 8, 9, 10, 11, 12. De 2 das 14 às 17, 14, 15, 16, 17. Deu aqui 8 horas, 7 horas na minha conta. E já com intervalo, intra-jornada. Aí, doutor, o senhor tem alguma pergunta? Passa a palavra para o outro advogado. Aí o advogado pergunta, doutor, eu gostaria de saber se ele fazia hora extra.
Ai, meu Deus do céu. Ele já declarou o horário dele. É melhor ficar calado. Fica Simples assim, quieto. entendeu? É... Às vezes é o advogado do próprio reclamante. Aí vai querer ouvir testemunha. Exato. Eu quero ouvir Eu quero ver a testemunha. testemunha. Testemunha é o quê? Quem fazia as horas dele era ele. Se É ele ele. quisesse aquele horário, era aquele horário. Então, as Ai, pessoas não sabem até onde devem ir para provar algo ou não. Às vezes a matéria está superada, já foi confessado. e E, continua. E- pois é, eu já percebi que essa questão da hora, as pessoas não fazem a continha ali para saber se tem hora extra, se não tem, e aí depois fazem uma pergunta tratando sobre aquela temática, quando aquele tema já foi superado naquela audiência. O juiz indefere a pergunta e o indivíduo não sabe por que foi indeferida, acha que o juiz está com birra com ele, e não é. É ele que é... não está sabendo se adequar aos temas processuais ali. Não, eu fui para uma audiência, estava assistindo, na verdade. A minha era próxima, vou assistir. Eu gosto de assistir audiência quando eu não conheço o juiz, né? Aqui, quando eu Uhum. estou em Campinas, tudo que eu sei quem são os juízes, a gente já sabe mais ou menos como conduzir a audiência, como é que eles fazem, tudo. Mas eu estava em uma Perfeito. cidade que eu não tinha, não conhecia o juiz. Eu falei, antes eu vou sentar e vou ver como é que ele conduz essa audiência. E a parte, o reclamante não tinha testemunha. A empresa juntou todos os cartões de ponto. E aí a juíza falou assim: vamos encerrar. Aí o advogado falou da empresa: não, eu quero ouvir minha testemunha. Pra, Para pra que saber do horário. ele Aí a está juíza: com todas você as não armas ao juntou? seu favor. Você juntou os documentos, doutor? Juntou todos? Juntei. Então, pra que você Ou quer ouvir a seja, testemunha? ele elegeu como meio de provas o registro de ponto, tanto prova que ele juntou. Ou seja, ouvir para quê? Se o Se, ônus da prova é da reclamante. exato, se ela impugnar, se dissesse que aqueles pontos eram falsos, chama minha testemunha. Aí a prova volta para mim, inverte-se novamente, aí volta o ônus da prova. Mas Isso é mesmo. preciso conhecer ônus de prova, matéria, quando é que a matéria é superada numa audiência ou não. E aí vai uma dica para quem está começando a advocacia. Não sei fazer audiência. Que bom que a Justiça do Trabalho permite, às vezes eu acho até Assistir. demais, que você vá lá e entre sem se identificar, sem nada, entra, senta ali e assiste. Eu fiz muito isso quando estagiário. Depois de formado, fiz muito. Também Minha fiz. audiência era 10 horas da manhã, 8 horas eu estava lá no fora. Assisti a pauta inteira daquele juiz. Depois eu sentava em Perfeito. mesa. Eu acho muito importante. É válido, é muito bom. E sempre que estou no fórum, é melhor estar assistindo uma audiência, aprendendo algo, do que do lado de fora jogando conversa fora. Perfeito, concordo perfeitamente. E aí, essa questão da justa causa, o ônus da prova sempre é da empresa. Tem Exato. juízes aqui que já falam assim: olha, tendo em vista a questão da justa causa, em vez do ônus da prova, vou ouvir primeiro a empresa. É, Tem perfeito. juiz que não, tem juiz Exato. que não. Deixa para fazer essa questão de ônus da prova só em sentença, porque eles precisam fundamentar. Se inverter, o fundamenta, porque tem Artigo... advogado que não gosta. Perfeito, perfeito. Salvo engano, o artigo 475 da CLT fala disso. Dessa Perfeito. possibilidade, dessa fluidez processual de você inverter, Sim. ouvir um lado primeiro, ouvir o outro. E que, às vezes, para quem não é da esfera trabalhista, que vai lá fazer uma audiência, dá um nó na cabeça. O processualista civil, Quem começa? eu também, eu vi aqui na listinha de pessoas que estão assistindo, passou aí alguns alunos meus, que são meus alunos em processo civil, eu também dou aula de processo civil. Às vezes o processualista civil que vive só aquele mundo ali, quando vem para a Justiça do Trabalho, dá um nó na cabeça. Não, tem que ouvir fulano primeiro, juiz. Doutor, discricionalidade minha, eu vou, eu vou fluir aqui, ó, fazer diferente. É igual de vínculo, vínculo de emprego. Exato. Se você nega, olha, eu não conheço essa pessoa, eu não sei quem é, beleza, o ônus da dela. Perfeito. Mas se eu falo, olha, trabalhou, mas não era meu empregado, era freelance, era diarista. Aí, meu filho, Perfeito. inverte-se o ônus da prova. Então cara, você tem que saber muito bem o ônus da prova para fazer uma audiência, porque senão você acaba perdendo o processo por bobagem. Perde o processo, sim. E a dica é, não sei ônus da prova, mas já descobri que não sei ônus da prova agora na mesa de audiência. Não sei, meu Deus. É melhor ficar calado do que passar vergonha. De que passar. E tem advogado aqui, por exemplo, já assisti a audiência, que leva uma lista. Eu acho que assim, alguém falou, vai fazer audiência, tá aqui as perguntas. Ele traz uma lista de 50 perguntas e começa. E o juiz, indefiro,
Indefiro. Doutor, pelo amor de Deus, não tem Às cabimento. vezes, Indefiro. às vezes Como? o que eu vejo desses advogados, aqui também na Bahia tem muito, são de escritórios ou de empresas que impõem que o advogado faça. E a Eu próprio acho. jurídico interno também. O jurídico Exato, interno, que é advogado que não tem vivência fora, exato. não Às vezes entende. impõe, às vezes até para satisfazer o interesse do chefe. O chefe, do dono da empresa, quer que se pergunte. E o advogado vai em mesa ali perguntando coisas que muitas vezes não tem nada a ver, mas só para constar que perguntou. Tanto que alguns advogados falam, doutor, tudo bem que o senhor está indeferindo, mas só poderia constar, só que eu já presenciei isso, só poderia constar só um registro na ata de que eu fiz essa pergunta, porque eu preciso provar no escritório para minha chefe, para minha coordenadora que Para quem ah, contratou. eu Eu já acho fiz uma ofensivo. audiência assim. Eu já fiz uma audiência assim. Fui contratada para fazer audiência e a pessoa me deu uma lista de perguntas. Eu discuti antes e falei, cara, ó, não tem sentido. Ele queria até que eu fizesse prova com relação à insalubridade que a empresa tinha perdido. Eu falei, cara, a gente perdeu, vocês perderam a insalubridade. Na impugnação não falou nada e quer que eu fale em audiência? É isso. Porque muitas vezes a defesa é um modelão, aquela coisa Sim. pronta, e aí quer que o advogado fique criando. E eu até entendo por que, que se quer que o advogado fique criando matéria ali. Para que aquilo já esteja pré-questionado com um possível recurso. A pessoa não trabalha nem no primeiro grau, já está visando o recurso mesmo para ter matéria pré-questionada Não como trabalhou bem requisito o primeiro processual. grau. Exato. Aí quer que o advogado da instrução fique ali fazendo perguntas, inserindo temas no processo, perguntas para que amanhã tenha o pré-requisito de admissibilidade recursal. Não, eu tratei disso aqui, o juiz nem ouviu minha pergunta, então eu vou Não tratar quis. no segundo grau. Às vezes é uma Mas é estratégia isso vergonhoso. aí. Ah, mas pelo amor de Deus. Não É gosto assim, dessa ó. prática. O processo tem que Não, ser eu bem também não. trabalhado desde o início. Se você impugnou, olha, excelência, tá na minha impugnação, eu preciso fazer essa prova. Não falava nada na impugnação ao laudo pericial. Foi isso que me deixou mais revoltada. Eu falei, tá bom, eu vou perguntar. Mas eu já falei assim, excelência, eu sei que o senhor não vai deixar. Eu já falei assim, o juiz começou a rir. Eu já Mas entendo. você nem pediu. Eu falei, mas eu sei que você não vai deixar. Eu preciso que conste em ata a pergunta tal. Aí ele riu, falou, realmente, doutor, eu não ia deixar. Eu falei, então, por favor, excelência, conste em ata apenas por causa do pessoal do escritório. Mas assim, É isso mesmo. porque se a pessoa não falar isso, o juiz vai dizer, meu Deus, como é tapada. Essa advogada está mais perdida do que cego em tiroteio. É assim que a gente A fala senhora aqui. leu, é verdade, você leu o processo, você leu a sua impugnação, olha que vergonha. É Aí não verdade. tem condição, E, não tem condição. infelizmente acontece muito disso. Por esse E motivo aí, que você falou. perfeito. E aí a gente vai aqui para algumas perguntas que o pessoal fez. A questão de instrução, como foi? Quais instruções devemos dar às testemunhas? Nenhuma porque é ilegal. Você precisa conversar com ela, Para saber explicar se como ela é que vai. conhece, Perfeito. Mas né, não falar para ela o o que que ela tem que dizer. falar. Isso aí você macula a testemunha. A testemunha. Eu tenho eu tenho uma história sobre testemunha até interessante. Até depois dessa audiência que eu fiz, a advogada adversa se tornou uma grande amiga minha. A gente, não uma amiga de frequentar a casa do outro, mas a gente se bate papo muito e a gente dá muita risada dessa audiência, porque eu já conhecia ela antes da audiência, mas a partir dessa audiência a gente ficou mais amigo. O nome dela é doutora Emily Rogaciano. Eu não sei se ela está aí assistindo. Mas o que é que aconteceu? Ela existia uma matéria que estava sendo tratada no processo. Eu estava advogando para um reclamante, um trabalhador. E a minha testemunha faltou. Eu precisava provar algumas condições de trabalho ali que o meu cliente vivia. E no hall dali da sala de audiência, aquela sala de espera ali, eu vi a advogada com o seu cliente, o preposto da empresa, e chegou a testemunha lá, cumprimentou, a testemunha sentou. O meu cliente foi lá e cumprimentou a testemunha dele, da outra empresa, que a empresa trouxe, né, a testemunha da empresa. Falei, você conhece ele? Eu conheço. Pronto. Começou a audiência. Aí, sentado em mesa de audiência, o que a gente queria tratar não era tese, eu só precisava demonstrar a realidade dos fatos, o que era que realmente,
como era o setor de trabalho dele. Ele sofria algumas situações não comuns. De estrutura mesmo, a mesa era baixa, a cadeira era um banco, tal, uma coisa meio improvisada ali que tinha causado alguns problemas para ele e precisava demonstrar essa situação. E eu cheguei para o meu cliente e falei, rapaz, a testemunha da empresa que está lá fora, você conhece ele de onde? Eu não conheço da empresa, ele trabalhava na mesma sala que eu. Eu falei, olha, tudo bem. Minha testemunha não tinha ido. Essa pessoa estava lá a convite da empresa. Eu já fiz isso, já sei até que você vai falar. A juíza me pergunta, você tem testemunha, doutor? Eu falei, tenho, excelência. O colega advogado falou assim, poxa, eu não vi ninguém da empresa aí. Eu aí disse o nome do cara que o meu cliente do lado me disse. Ela olhou para mim e disse assim, seu ladrão de testemunha, essa testemunha é minha. Aí o juiz, prontamente, olhou assim e fez, doutores, o que é que está acontecendo em mesa? Eu dei risada e a colega, a doutora Amy, também deu risada. Ela falou em tom de brincadeira. Sou ladrão de testemunha. A testemunha é minha. Eu trouxe a testemunha. O juiz achou que a gente ia discutir, que ia brigar. Eu falei, calma, excelência. Doutora, na verdade a testemunha não é sua. A testemunha é do juízo. Por isso que eu estou convidando ela. O juiz aí disse, é verdade. A testemunha não é de nenhum de vocês dois. A testemunha é do juízo. Não é minha. Vai chamar? Vou. Aí chamei o rapaz depois e mostrou ali como era que funcionava o ambiente de trabalho e ganhamos a ação. A testemunha era da outra parte. Óbvio que se eu tenho um indício de que aquela advogada ou aquele preposto ou aquela empresa é comum deles mentirem em audiência, alterar você não iria fazer isso. Eu não faria. Mas, se a pessoa é mentirosa, se não gosta do reclamante, não ia chamar. Por conhecer a advogada, por conhecer a própria empresa que não instrui testemunha porque não deve ser feito, tudo que eu queria que ela falasse a verdade, ela falou a verdade. E casou o depoimento da testemunha com o depoimento do meu cliente, porque era verdade. Agora, é perigoso. Você tem que ser um momento de estratégia. Olha, no meu, o juiz não deixou, viu? Terrível, terrível, terrível. Foi a mesma coisa. Eu falei, a gente sem testemunha, aí eu estava pela empresa. Não, perdão, estava pelo reclamante. O reclamante falou assim, doutora, a única pessoa que viu é a testemunha da empresa. Só ele viu. E ele pode falar, ele não é uma pessoa mentirosa. E os dois tinham se cumprimentado também. E eu falei, é agora, né? Quando eu entrei na sala, tem testemunha? Eu falei, tenho. A testemunha da empresa, eu tenho a testemunha da empresa. Aí o juiz, como assim? Eu falei, é a testemunha que a empresa trouxe, eu quero que ela seja ouvida. Aí a empresa falou, eu não quero ouvir. Aí o juiz, eu também não quero ouvir. Eu falei, excelência, o senhor pode sim chamar a testemunha, porque é testemunha do juízo. Sim, doutora, a testemunha do juízo, mas eu não quero ouvir. Se você não trouxe a sua testemunha, você não vai ouvir a testemunha da empresa. E não deixou. E eu fiz constar em ata. Eu falei, então consta em ata o meu pedido e o seu indeferimento. De fato, a testemunha é do juízo. A gente só convida, só cabe a nós convidar. Não quis saber da verdade real dos fatos. E eu falando, pelo amor de Deus, não do princípio da verdade real dos fatos, se eu preciso ouvir essa testemunha. Pois no meu caso aqui, que eu citei como exemplo, quando acabou a audiência, a gente se tornou mais amigo ainda, uma grande advogada aqui da Bahia. Ela trabalha num grande escritório de advocacia, coordenando uma equipe, representa grandes empresas aí, inclusive empresa em nível internacional. E esse processo também era de uma empresa até que atua em nível internacional. E é uma experiência diferente. Às vezes você precisa conhecer um pouco de ônus de prova, do que vai provar, se vale a pena o risco de se chamar aquela testemunha ou não. E, às vezes, até saber se a testemunha... É um conhecimento que muitas vezes não se estuda na faculdade. De quem é a testemunha? É prático. É do juízo. Não é minha, nem de João, nem de Maria. É do juiz que está ali para prestar um serviço para a justiça e não para mim. Perfeito. Portanto, não é minha. É da justiça. E respondendo aí, mais uma vez, quem perguntou aí, o doutor Abimael apareceu aí. É meu sócio aqui no escritório. Maria Ingep apareceu aí também, minha esposa. Tá aí assistindo a gente também, Mariana. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Vai cair agora, temos 21 segundos. Pronto. Vai cair. Então, não vale a pena orientar a testemunha, porque, primeiro, vai dar errado no final. Não presta isso, e além de ser ilegal. Ok? Perfeito. Eu queria agradecer, doutora, pelo convite. Eu que agradeço. Espero que aí... Que aula foi essa? De nada. Sensacional. Obrigado, Muito obrigada.